pessoal, sejam bem-vindos ao programa Bioética no Sofá, o programa que não tem medo de misturar ciência e ética. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial. Ela é fisioterapeuta, especialista em reabilitação e hoje vai nos ajudar a entender como células-troncos podem mudar vidas, mas sem perder de vista a bioética. Recebam com palmas ela, doutora Natácia Fernandes. Olá, pessoal! Olá, doutora. Vou começar fazendo as perguntas para você dizer se é verdade ou mito, certo? Tá. Vamos lá. Células-tronco já curam qualquer doença hoje? Hoje, a maioria das doenças, elas vêm sendo curadas ou tratadas com células-tronco. Na maioria das vezes, as patologias neurológicas a gente ainda não consegue cura, mas temos muitas conquistas e vários benefícios com o uso das células-tronco. Então, é verdade. Verdade. Segunda pergunta. A fisioterapia pode usar células-troncos em qualquer clínica do bairro? Não, na realidade, a fisioterapia é um a mais em relação às células-tronco. Elas vão ser utilizadas pela especialidade médica. Então, as células-tronco, ela vai ser aplicada e logo depois esse paciente vai para a fisioterapia para a parte da reabilitação. Porém, precisa ser utilizado de forma ética nos setores principais e autorizados para isso. Certo. A bioética é só frescura que atrapalha a ciência? Não, nunca foi. A bioética ela é uma responsabilidade que a gente precisa atuar dentro das bases da bioética para que a gente não aflinja nenhum rigor, não entre em regiões que não devem ser entradas na vida do paciente, respeitando tanto o teor ético quanto o teor científico. Certo. Agora a gente tem mais algumas perguntas. Doutora, imagina que um paciente bate à porta da clínica dizendo: quero células-tronco porque vi no Instagram que cura tudo. Diante das promessas de regeneração tecidual, quais são os desafios éticos para o fisioterapeuta nesse caso? Hoje, a gente mostrar ao paciente que não é porque ele viu no Instagram que vai ter resultados benéficos para todos eles, vem sendo algo muito difícil. E as células-tronco, a gente tem que ter a etnicidade de ver a origem dessas células-tronco. Na maioria das vezes, hoje já tem sido retirada células-tronco do próprio indivíduo, desde o seu nascimento, através do cordão umbilical. E os profissionais que utilizam células-tronco hoje são em clínicas especializadas devidamente autorizadas para que não aflinja a ética médica. Certo. Agora, mais algumas perguntas. Se as terapias com células-tronco são caríssimas, como o fisioterapeuta pode pensar nos princípios de equidade e justiça social? Hoje, a terapia com células-tronco ainda é uma terapia muito cara, porém já está sendo tentada a implantação no SUS, justamente para garantir a equidade e o acesso de todos. Porém, como hoje é uma terapia que vem aplicado pelo profissional médico e atuado na reabilitação pela fisioterapia, a parte da reabilitação já é feita no setor público, atingindo toda a população. Porém, a técnica por células-tronco ainda não é doada pelo SUS, mas está na luta para isso. Interessante isso aí também. Como equilibrar inovação com respeito à autonomia do paciente em terapias experimentais? Hoje, quando a gente começa a estudar uma determinada técnica, os indivíduos eles estão sendo muito capitalistas, então muitas vezes avançam um pouquinho um sinal, sem ver a ética, sem ver o respeito ao próximo, a empatia. Então, quando se fala em dinheiro, muitas vezes é atropelado muitas das coisas da ética médica e científica. Então, hoje a primeira coisa, mesmo que dê muito dinheiro, que seja uma técnica que tenha resultados, uma das primeiras coisas que devem ser levadas em consideração é o respeito ao paciente e a ética científica. Certo. Até que ponto é aceitável usar células-tronco embrionárias, equilibrando salvar vidas com respeito à dignidade humana desde o início? Como a gente falou no início, não são todas as patologias que vão ser utilizadas células-tronco. Porém, hoje com os estudos já vê-se muitos os resultados positivos para isso. Então, a partir do momento que a célula embrionária é da própria pessoa, ela tem o direito de reservar ou guardar as células-tronco, para que determinada necessidade que venha acontecer, ela já tenha essa reserva. Porém, muitas vezes, quando não tem esse banco de células-tronco próprio,
tem como conseguir as células-tronco de outras pessoas, mas é aí que a ética médica entra, né? Qual foi o meio que conseguiu, qual foi o órgão que foi conseguido. Então, essa é a importância. Se é da própria pessoa, ela já tem acesso facilmente a essas células-tronco. Mas se for por outros meios, esses meios precisam ser legais. Certo. Doutora, em 30 segundos, quais são os 3 cuidados éticos que todo fisioterapeuta deve ter ao indicar terapias experimentais com células-tronco? Quando a gente indica qualquer técnica, a primeira coisa, a gente tem que respeitar a crença do paciente, né, naquilo que ele acredita. Por mais que a gente saiba que é uma técnica de resolução maravilhosa, a primeira coisa que a gente precisa ouvir do paciente é a ética e suas crenças. Então, não tem como a gente impor a um paciente aquilo que ele precisa usar, se não for da vontade dele utilizar. Então, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente deve mostrar ao paciente é segurança e resolutibilidade. Outra coisa é analisar o fator social e econômico desse paciente, porque não tem como eu indicar uma técnica que eu veja que não vai ser possível ser praticada por ele. E terceira coisa é como agente profissional de saúde saber adaptar. Então, não é porque a gente vai mostrar o benefício de uma técnica que aquela vai ser a única técnica que pode ser utilizada. Então, a gente sempre precisa ter uma carta na manga para que ele não deixe de ser atendido, de ser assistido de forma ética, que é o que a gente faz o juramento na nossa profissão. E doutora, se eu fosse sua paciente e dissesse, quero tentar essa nova terapia, não importa o risco, o que a bioética orienta? A bioética orienta que a gente mostre os prós e os contras da terapia, como qualquer área de saúde detém. Então, mesmo que o paciente chegue decidido para a gente em uma técnica, cabe a nós, profissionais de saúde, mostrarmos a ele todos os prós e o contra e não agir fora da ética médica, porque a gente coloca a nossa profissão, o nosso diploma, o nosso conselho em risco, além de todo o nosso trabalho. Certo. E aí, pessoal, viram como ciência sem ética pode ser perigosa? Mas ética sem ciência também não traz avanço. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Seu bate-papo foi maravilhoso. Eu que agradeço, sucesso para vocês e que vocês consigam ser profissionais maravilhosos. Oi pessoal, para concluir o bate-papo, você sabia que a bioética é fundamental nas pesquisas com células-tronco? Não? Deixa eu te explicar, vem comigo. Por quê? Porque ela nos ajuda a equilibrar o avanço científico com respeito à dignidade humana. É bom a gente compreender que as células-tronco elas são essenciais para a nossa humanidade. Como? Porque elas são capazes de nos proporcionar diversas possibilidades, como por exemplo, regenerar tecidos e tratar doenças que antes eram consideradas incuráveis. Porém também existem dilemas em relação à bioética e com as células-tronco. Por quê? Existem debates muito gritantes, principalmente em relação aos embriões, desde o início da vida até os limites éticos da ciência, porque eles entram em debates entre si em relação às pesquisas com as células-tronco. O que a bioética vai entrar? O que ela vai ocasionar? A bioética ela vai agir como um guia, vai entrar como um guia para auxiliar e garantir que os benefícios da pesquisa eles não se sobreponham com os princípios básicos da vida, como justiça, respeito e em relação à dignidade humana. Então, assim, eles vão se unir, eles vão um agir com o outro, mas com propósitos distintos e que nenhum sobreponha a realidade do outro. Bom, e aí, vocês conseguiram entender a relação entre bioética e células-tronco e como elas vão influenciar na nossa vida e na vida humana? Espero que vocês tenham entendido do nosso videocast.